Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que eu não sabia muita coisa quando eu terminei a faculdade. Muita coisa da prática eu não sabia, não fazia a mínima ideia de como iniciar no mercado de trabalho. Eu sabia muito bem a teoria, sabia também como incluir a teoria na prática, mas tá, como que eu vou começar a prática? Ninguém me ensinou isso na faculdade. Te ensinaram? Me diz aí aqui nos comentários. Olá, eu sou Mariana Lino, sua psicóloga, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me formei acreditando estar pronta para o mercado de trabalho. Eu sabia a teoria, sabia como que aplicava a teoria na prática, mas eu não tinha a menor ideia de como chegar ao ponto de aplicar a teoria na prática. E por esses motivos, hoje eu resolvi listar 7 conteúdos que eu não aprendi na faculdade de psicologia. Vamos lá? E o primeiro conteúdo que eu não aprendi na faculdade de psicologia foi como captar novos pacientes. Eu não fazia a menor ideia de como conquistar pacientes, de como chegar até eles, de como divulgar o meu trabalho. Isso na faculdade eles não ensinam. Que não deixa de ser um marketing, né? O nosso marketing. A gente não aprende nada de marketing na faculdade, de como se divulgar, de como divulgar o trabalho lá. O conteúdo número 2 que eu não aprendi foi as questões burocráticas, de, por exemplo, como que eu faço para abrir o meu consultório, como que eu faço para abrir a minha clínica, quais documentos precisam, o que é necessário, eu preciso ter firma aberta, não preciso. Precisa de MEI, não precisa. Muitas dessas coisas, até hoje, eu ainda não sei. Então, a gente precisa buscar conhecimento depois em lugares fora, porque na faculdade eles não explicam nada. Número 3. Como cobrar pelo nosso trabalho, por cada sessão. Isso na faculdade eles também não explicam. Alguns professores dão algumas dicas, porque às vezes tem muitos alunos que perguntam bastante. Ah, quanto que você cobra, professor? Ah, quanto que é uma sessão com você? Então aí alguns deles vão falando valores e as formas que eles fazem para cobrar. Mas isso daí não é conteúdo da faculdade, isso daí eles acabam falando porque muita galera pergunta. Então isso não tem no conteúdo da faculdade. E é importante também que a gente saiba como cobrar. No site do Conselho de Psicologia, eles dão uma tabela lá de valores para a gente ter como média, mas não é base para a gente colocar. A gente tem que levar em consideração muitas coisas, o local que a gente vai atender, se é um bairro nobre, se é um bairro mais periférico, enfim, a gente precisa analisar muita coisa. Então, esse conteúdo também a gente não recebe na faculdade. Outro ponto importante sobre o dinheiro também é que na faculdade eles também não ensinam como a gente lida com dinheiro. Muita gente fala, mas você é um profissional da saúde, você precisa cobrar mais barato, e muita gente acaba pensando somente nisso e acaba cobrando pela sessão muito barato também. Então, isso é outra coisa que na faculdade eles também não explicam. Muitos professores até falam, gente, vocês são alunos da área da saúde, mas vocês precisam cobrar o valor que vocês acreditam que o seu trabalho vale. Porém, a gente não faz a mínima ideia do quanto que o nosso trabalho vale quando a gente está dentro da faculdade ainda. Número 4. Quais documentos o psicólogo pode emitir? Na verdade, a gente tem sim esse conteúdo na faculdade, eles explicam, né? A gente faz nos estágios modelo de laudo, a gente até emite laudo, enfim, a gente emite alguns documentos. Porém, eles não explicam todos os documentos que um psicólogo pode emitir. Por exemplo, esses dias eu estava atendendo na clínica e eu emiti um atestado de horas, eu não sabia que eu podia. Tem isso também, a gente pode emitir atestado de horas. Então, tem alguns outros documentos que nós podemos emitir também. Outra coisa que eles não ensinam na faculdade é como a gente arquivar os documentos dos nossos pacientes, como fazemos isso, se fazemos digitalmente, se devemos fazer fisicamente. Isso daí também eles não ensinam. Então, isso daí a gente tem que aprender na hora de começar. Não tem
Ninguém que nos ensine isso. Conteúdo número 5 que não aprendemos na faculdade é que nós precisamos ser empreendedores. A gente precisa empreender a nossa carreira. Na faculdade a gente não faz a mínima ideia que vamos precisar ser empresários de nós mesmos, né? Porque quando a gente tá na faculdade a gente acha, vou trabalhar em algum lugar, vou atender no consultório de outra pessoa. Isso jamais passa pela nossa cabeça que a gente vai precisar gerir o nosso próprio negócio. Então, isso é um conteúdo que não tem na faculdade e que a gente aprende na marra depois. Número 6. Como podemos inovar e nos posicionar de forma digital sem deixar a ética de lado? Sim, a gente pode nos divulgar o nosso trabalho sem deixar a ética de lado, fazendo tudo isso dentro da ética. O Código de Ética de Psicologia é rígido, então a gente não pode muita coisa, mas a gente pode sim divulgar o nosso trabalho de forma adequada. Isso na faculdade eles não ensinam e muito pelo contrário, muitos professores são contra ao nosso posicionamento digital. Então, alguns professores falavam até que eu prefiro 1000 vezes atendimento presencial do que atendimento online, não sou a favor do atendimento online, e tudo isso foi antes da pandemia. Agora, então, depois da pandemia, a gente está muito mais à frente com os atendimentos online e a gente também precisa da nossa divulgação, que não deixa de ser digital também, que na verdade, tem sido a minha principal ferramenta de divulgação, não só a minha, como de tantos outros profissionais por aí. Então, isso eles não ensinam na faculdade. Número 7. Como planejar o nosso tempo, como administrar o nosso tempo. Isso daí também a gente não aprende na faculdade. Por que isso é importante? Porque o profissional de psicologia, às vezes, trabalha em vários lugares, às vezes também faz inúmeras outras atividades, então é importante a gente gerir o nosso tempo, que pode ser um pouco complicado. E como já dizia o velho ditado, tempo é dinheiro, se a gente perde o nosso tempo, a gente acaba perdendo dinheiro também. Existe até um cálculo aí na internet de quanto você ganha durante uma hora, isso para pessoas que são autônomas, né? É importante fazer esse cálculo, porque às vezes se você perde tempo, se você não está fazendo nada, você poderia estar ganhando aquele determinado valor que você ganha quando você está atendendo. Então é importante se planejar e atender, fazer todas as atividades e deixar de perder o tempo, ter o tempo planejado, porque pode trazer um maior retorno financeiro, não se esqueça disso. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e se você tem alguma sugestão, pode deixar também nos comentários e a gente se vê até o próximo vídeo.